E aí, tudo bom? Eu queria falar com você hoje sobre a graça do discipulado. Certa vez, Pedro e André, seu irmão, e um pouco depois Tiago e João, estavam ali trabalhando nos ofícios da sua família. Eles estavam pescando ou limpando as suas redes. Então, na beirada da praia, eles veem Jesus passando. Jesus vira para eles e diz: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Esses homens imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus. Eu não sei você, mas esse texto sempre me chamou muita atenção, porque eu ficava me perguntando por que esses caras largaram tudo imediatamente para seguir a Jesus. Por que esses homens não esperaram um pouco e disseram: não, peraí, quem é você? Deixa eu conhecer um pouco mais, o que você quer fazer comigo? Calma aí, como assim? Não, imediatamente eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Mas antes de entrar no porquê, eu queria dar para você um panorama histórico daquela época. Os homens que podiam ter os seus discípulos eram os rabinos. Eram a elite teológica daqueles tempos. Só que era muito interessante porque, vamos lá, uma criança, um judeu, dos 6 até os 10 anos mais ou menos, ele precisava decorar a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele precisava decorar aquilo, ele sabia de cor. Os melhores nisso, aqueles que se desenvolviam melhor e mais tinham a capacidade de decorar, eles iam para um segundo estágio. Então, é como se eles começassem a de fato entrar ali numa escola, assim. E ali, até mais ou menos os 13 anos, eles tinham que aprender a decorar todo o restante da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, os livros dos profetas, os livros históricos dos reis, tudo isso. Eles tinham que decorar tudo isso. E os melhores dos melhores, esses sim, eles poderiam ir para um próximo patamar e se assentar aos pés de um rabino. E esses que se destacavam eram de fato aqueles que poderiam se chamar os talmidins, que eram os discípulos dos rabinos na época. Somente então a elite da elite da elite poderia se tornar um discípulo próximo de um rabino, porque o rabino ele sempre procurava as melhores características, aqueles que de fato teriam conhecimento, sabedoria e se desenvolveriam melhor. E existe algo interessante. Aqueles que eram rejeitados nesse processo, sabe o que eles faziam? Eles voltavam para a casa dos seus pais e trabalhavam nos ofícios dos seus pais. Ou seja, se o seu pai era pintor, você se tornaria um pintor. Se o seu pai era pescador, você se tornava também um pescador. E olha que interessante. Jesus, passando na beirada da praia, ele avista esses homens nos barcos dos seus pais, nos ofícios das suas próprias famílias. Então ele vira para eles e diz: ei, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu não sei se você já entendeu, mas eu queria te explicar um pouco melhor. Imagina que você deseja trabalhar numa grande organização, numa grande empresa. Pensa aí numa grande empresa, um negócio assim dos sonhos para trabalhar. Só que você percebe que para você conseguir trabalhar nesse lugar, você no mínimo precisaria ser formado em Harvard, conhecer fulano e beltrano, você precisaria ter um currículo, uma estrutura familiar muito grandiosa para você poder concorrer a uma vaga naquele lugar. Então você olha para você mesmo e percebe: cara, eu não posso. Eu nunca vou conseguir isso. É um grande sonho meu. Eu largaria tudo se fosse necessário para conseguir essa vaga, mas eu não tenho capacidade. Eu fui rejeitado, eu sou rejeitado desde o berço para participar disso. Mas então vem o chefe dessa empresa, o CEO dessa empresa, ele passa na sua frente e diz: ei, vem trabalhar comigo. A despeito do seu currículo, de quem você conhece, independente disso, eu quero que você venha trabalhar comigo pertinho de mim. O que você faria? Eu acredito que você ia largar tudo imediatamente e ir atrás desse cara. Era exatamente isso que Jesus estava oferecendo para os discípulos. Venham
E eu falei de vocês, pescadores de homens. Jesus estava chamando aqueles homens para o discipulado. Homens que eram rejeitados. Por isso ele escolheu os rejeitados. Porque ele estava mostrando para todos aqueles rabinos da época: enquanto vocês escolhem os melhores dos melhores, eu escolho os rejeitados, porque o poder de Deus é suficiente para transformar homens simples em abaladores de sociedades. Jesus escolheu essa metodologia para escolher os seus discípulos. Por isso eu quero te dizer uma coisa: você, com todas as suas limitações, é a melhor pessoa para ser escolhida como um discípulo de Jesus, porque ele escolhe os piores se forem necessários, para que o poder dele se manifeste. Não é isso que ele disse para Paulo? A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus te abençoe.